Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora já o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um ensinamento sobre a sua unidade com o Pai. E ele vai dizer que o Pai está nele assim como ele está no Pai. E nós vemos também, diante disso, Jesus dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para que possa se alcançar o Pai, nós precisamos adentrar nesse caminho que é o Cristo, para que possamos conhecer a verdade e, a partir desse conhecimento da verdade que nos liberta, nós possamos viver a verdadeira vida. Por isso que Jesus, quando diz que ele está no Pai e o Pai está neles, e depois ele vai dizer: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus fala sobre esse conhecimento, o conhecimento da verdade. Porque uma vez que nós conhecemos a verdade, nós começamos a contemplar a vontade do Pai do céu. A vontade do Pai do céu, ela se manifesta no próprio Cristo. Por isso que quando Filipe pergunta e questiona Jesus Cristo e diz: mostra-nos o Pai e isto nos basta, Jesus vai falar: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. E veja, Jesus quando diz: quem me viu, viu o Pai, ele está querendo nos ensinar que ele é a imagem do Pai. Como São Paulo vai dizer em uma das suas cartas aos Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, quem vê o Filho, vê o Pai. E isso nós vemos por diante daquilo que são as coisas naturais da filiação. Porque o Filho, ele absorve aquilo que são as características do seu Pai. Jesus, como é Filho do Pai do céu, ele absorve, ele manifesta essas características visíveis a toda a humanidade. E por isso é que quem vê Jesus Cristo vê o Pai do céu. E também essa manifestação do Pai do céu é também manifesta através da vontade do Pai, que se faz presente e é expressa através da vida do próprio Cristo. E quanto mais nós adentramos nesse conhecimento de Jesus Cristo, mais nós conheceremos a vontade do Pai do céu. Mais nós vamos tocando essa fisionomia do Pai, onde nós vamos nos reconhecendo
como verdadeiros filhos de Deus. Esse reconhecer a fisionomia do Pai significa adentrar num grau de intimidade, de contemplar, de falar a Deus, com Deus, face a face. Essa vida de unidade com Deus que nós precisamos aprender a viver, que Jesus ele expressa isso através da sua própria vida, porque o próprio Cristo, ele mesmo vai nos chamando a atenção sobre esta realidade, porque assim como ele está no Pai e o Pai está nele, nós, quando estamos unidos em Cristo, nós também estamos unidos ao Pai. E quando nós nos abrimos a essa grande graça, Ele e o Pai, o Filho e o Pai do céu, vêm a nós e faz morada dentro de nós. E aí sim, quando Deus ele faz morada dentro de nós, começa a se realizar uma obra de transformação no nosso interior. E essa obra de transformação no nosso interior, ela vai cada vez mais manifestando a face de Deus ao mundo. E é assim que nós precisamos aprender a viver a nossa vida cristã. Por isso que, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, isto nos basta, Jesus ele vai fazer essa exortação, dizendo que quem vê ele, vê o Pai do céu. Ou seja, quem vê o próprio Cristo, contempla a figura de Deus total, contempla a própria Trindade. Por isso que nós precisamos dessa união com Deus. E essa união se dá através de Jesus Cristo, que é o caminho para que nós possamos viver a verdade do Evangelho, que é a vontade do Pai, e assim possamos ter uma vida no Espírito, que é essa antecipação da vida eterna começada já nesta terra. Por isso que Jesus diz, pois eu vou para o Pai, e o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Veja que Jesus Cristo está falando de uma união dele com o Pai, que se dá por essa vontade divina. Quanto mais nós estivermos unidos ao Pai, quanto mais nós estivermos unidos à vontade de Deus, nós saberemos o que pedir, nós saberemos aquilo que é necessário à nossa vida e à nossa salvação. Nós saberemos verdadeiramente nos colocar nessa atitude de petição, de intercessão, tendo em vista a certeza de que Deus realizará aquilo que nós estamos pedindo, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus e salvação das almas. Por isso que precisamos nos unir cada vez mais, para que assim como o Pai e o Filho são um, nós possamos ser um com Deus e ser morada desse Deus, para que todos aqueles que nos veem possam contemplar a face de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.